Bem-vindos de volta ao nosso curso de HTML. E nessa aula nós vamos continuar falando de atributos. Foi já um assunto que nós começamos na aula passada. Nessa vamos ver um pouquinho mais a fundo e ver então outros atributos e outros elementos de forma a compreendermos melhor os atributos em HTML. Bem, eu vou abrir o meu Visual Studio Code. Vocês também vão abrir o vosso. Deixa eu procurar aqui, VS Code, e vou abrir. Vocês vão procurar então, vamos procurar pela pasta do nosso curso, onde estamos a pôr todos os nossos arquivos. Eu já tenho aqui então, o meu ficheiro aberto, que vimos na aula passada. Vamos continuar usando mesmo este ficheiro. Bem, dissemos que atributos providenciam informações adicionais aos seus elementos, né? Então vamos aqui vermos como exemplo esses elementos. Nós vamos passar agora a enumerar algumas características dos elementos em HTML. Em HTML os elementos eles têm as seguintes características. Todo elemento HTML pode ter atributos nele, né? Ou seja, todo elemento HTML possui atributos. Esta é a primeira característica. Os atributos providenciam informações adicionais sobre os elementos. Vamos ter um elemento, ao adicionarmos atributos, vamos ter informações a mais sobre aquele mesmo elemento. Terceira característica, os atributos são sempre especificados na tag inicial do elemento, ou seja, somente na tag inicial é onde nós colocamos atributos. E como última característica, temos aqui então a sintaxe do atributo, ou seja, para especificarmos um atributo em algum elemento na tag inicial, nós metemos o nome desse atributo, o sinal de igualdade, seguido das vírgulas altas contendo o seu valor. Essa seria então a sintaxe, ou seja, teríamos o nome, né, do atributo, sinal de igualdade, vírgulas altas, e dentro contendo então o seu valor. Então seria essa sintaxe dentro de uma tag. Bem, agora vamos passar nas tags e vamos verificar os atributos dessas tags que vamos passar aqui como exemplo. O foco agora são os atributos, então vamos ver alguns elementos, mas esses elementos posteriormente vamos passá-lo novamente, mas tendo como foco o elemento em si. De momento vamos ver como foco os atributos. A primeira tag que vamos ver é a tag âncora. E ela é representada da seguinte forma. Abrimos a tag de abertura com o seu nome, que é a letra A, e fechamos. Esse é o elemento âncora. Bem, o atributo dissemos que são sempre especificados na tag inicial. Então na tag inicial, que é a primeira, nós vamos dar espaço e vamos colocar o atributo. Para o elemento âncora, o atributo que nós temos, dentre outros, que podemos aqui utilizar, é o atributo href, com o sinal de igualdade, como nós vimos, e as vírgulas altas. Então, esse atributo, ele especifica uma URL que pode direcionar-nos para algum outro lugar. Aqui podemos especificar um link, né, ou uma URL que vai direcionar dentro da página em alguma outra secção, ou então uma página para um link externo, ou seja, poderemos abrir uma página externa através desse atributo. E vamos pôr aqui como exemplo, vamos escrever link para o Google. Então vamos pôr aqui o link. Dissemos que nós conseguimos abrir uma página exterior. Então aqui vamos pôr o link, que pode ser um caminho completo. Vamos pôr aqui o site do Google, que vai ser http://www.google.com.
que seria HTTPS. Então, especificamos o link, vamos salvar e vamos clicar aqui no Live Server para então conseguirmos visualizar nossa página no navegador. Depois de clicar, ele vai abrir, né? Então, aqui temos a nossa página com o nosso link, escrito link para Google. Ao clicarmos, o que ele vai fazer é então direcionar para uma outra página a qual o link indica, que nesse caso, como metemos, é a página do Google. Então é dessa forma que nós utilizamos a tag âncora com seu atributo href. Nós temos outro mais para o momento mais importante que podemos ver, é o atributo href com seu valor. Bem, na próxima aula nós vamos utilizar essa tag, mas direcionando para alguma secção de nossa página. Bem, vamos ver então o próximo elemento, que vai ser o elemento imagem, que é a tag img. Abrimos e fechamos. Dissemos que a tag img ele é um elemento vazio, então ela não tem uma tag de fechamento, mas fechamos com a barra no final do nome. Então aqui vamos escrever então o seu atributo. Para a tag imagem, ela também possui vários atributos, mas vamos ver aqui dois atributos, que o primeiro vai ser src e o segundo vai ser o atributo out. Bem, o que cada atributo então faz? O primeiro atributo, que é o atributo src, ele vai receber aqui um caminho, que esse caminho pode ser um caminho absoluto ou então um caminho relativo. Um caminho absoluto ou uma URL absoluta seria um link para um ficheiro de imagem que esteja em algum lugar externo ao nosso site. Pode ser uma imagem que venha hospedada em algum outro servidor ou algum outro website. Então seria o caminho completo para essa imagem, que seria como HTTPS, e o caminho da imagem na internet. Esse seria então o caminho ou a URL absoluta. A segunda opção seria então a URL relativa. Bem, seria indicarmos um ficheiro que esteja dentro dos nossos arquivos ou dentro do nosso website. E eu já coloquei aqui dentro da nossa pasta uma imagem. Vocês poderão colocar uma imagem qualquer em vossa página para então fizermos aqui o teste. Nós vamos fazer aqui o teste com uma imagem, né, com um link ou uma URL relativa. Posto aqui a imagem, eu vou alterar só o nome desta imagem para ser mais fácil. Vou meter img1. Ok, tem então a minha imagem. Vou utilizar aqui o caminho relativo que vai indicar nos meus arquivos. Começo com uma barra e posso então colocar o nome da minha imagem. Ao colocar e salvar, eu vou para o website e aparece então a minha imagem dentro da minha página. Temos o segundo atributo, que é o atributo out. Ele é uma abreviação de alternativo, ou seja, seria um valor que, caso a imagem não fosse carregada, essa imagem então seria apresentada. Eu vou meter aqui minha casa como valor e eu vou colocar aqui um nome que não existe, ou seja, uma imagem que não existe. A img12 não existe na nossa página, mas só para verificar o aparecimento desse texto. Eu vou salvar e vou para o site. Ao ir, vimos que ele não aparece a imagem, mas aparece aquele nosso texto alternativo, né? Caso a imagem não seja renderizada, então o texto alternativo ele é visualizado. Então vou voltar aqui para o nome real e vou salvar. Então agora já aparece novamente a imagem e não aparece o texto.
Então esse é então o atributo src com atributo out. Bem, aqui nós podemos ver mais dois atributos importantes também muito utilizados, que nos permite alterar a altura e a largura da nossa imagem, que é o atributo rei. Permite inserirmos uma altura, que seria, como exemplo, 50, e teríamos também o atributo width, com valor de 30. Vamos salvar. Então a nossa imagem foi alterada com aqueles valores que inserimos, valor da altura e da largura. Então o atributo reg e o atributo width permitem então alterar a altura e a largura do nosso objeto, da nossa imagem. Se eu voltar para 500, ele vai dar uma altura de 500. Se eu meter aqui 200, vai dar uma altura de 200. Salvamos e alterou novamente a nossa imagem. Essa então foi a tag imagem e seus atributos. Bem, temos também a tag p, que ela é usada para inserirmos texto ou parágrafo na nossa página. E eu vou colocar aqui um texto qualquer, pode ser mesmo esse texto aqui de cima. Vou só copiar e vou colocar aqui. Bem, essa tag p também tem alguns atributos. O atributo que podemos utilizar aqui a princípio vai ser o atributo style. O atributo style ele é um atributo que permite adicionarmos algum estilo CSS na nossa página, para então modificarmos o nosso texto. E eu aqui a princípio não vamos falar de CSS agora, né? No próximo módulo, que é o módulo de Tailwind, vamos falar um pouco do CSS. Bem, podemos aqui utilizar o valor color com seu valor aqua. Então estamos a dizer que o nosso texto ele vai ter a cor aqua. Vou salvar. E quando vemos o nosso texto, então ele está alterado, ele tem a sua cor alterada. Então é dessa forma que podemos utilizar o atributo style. E esse atributo style ele não funciona só para a tag p. Podemos utilizar tanto para imagem, tanto para a âncora. Mas o atributo href ele é somente para a tag âncora. O atributo src é somente para a tag img. Se nós utilizarmos dentro da tag p, ela já não funciona, porque esse atributo src é um atributo somente para a tag imagem. Como vemos, não funcionou. Então há atributos próprios para cada elemento e há atributos universais que todo elemento pode utilizar. E o style é um elemento que pode ser utilizado também para a tag imagem, como para a tag âncora e tantos outros. Bem, para então a aula de atributo foi isso que queremos acrescentar. Espero que tenha esclarecido ainda mais o assunto, estejam mais esclarecidos sobre atributos. Então vamos continuar na próxima aula falando então de elementos. Qualquer dúvida deixe nos comentários. Se não tiver inscrito no nosso canal, se inscreva, né? E se gostou da nossa aula, pode deixar um like na nossa página. E nós nos vemos então na próxima aula. Muito obrigado por estarem aí conosco. Até a próxima aula. Fiquem bem.